Bom dia, queridos. Eu quero registrar aqui minha gratidão ao pastor Edmar por esse convite, por essa responsabilidade, né? Compartilhar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Não falamos em nosso nome, falamos em nome do Senhor. E quando eu estava pensando nessa reflexão, quando o pastor me convidou, eu fiquei perguntando a Deus o que Deus queria que eu compartilhasse com os irmãos. E no dia seguinte, de madrugada, Deus trouxe à minha mente essa reflexão. E era umas 3, 4 horas. Eu fico às vezes conversando com Deus de madrugada e às vezes quando vem uma ideia, a gente aprende isso no seminário, é bom você anotar logo. E eu fiquei pensando, será que eu levanto agora e anoto e não durmo mais? O que é que eu faço? Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que saber o que nós queremos. Então, eu anotei. E é uma reflexão, mas uma provocação. E a pergunta que veio à minha mente é: onde estás? Quando nós vamos participar desse momento especial, que é refletir sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a possibilidade de nós reconciliarmos com Deus, essa pergunta é pertinente, mas ela também é incômoda, ela é desconfortável, porque ela leva você e a mim a pensar onde nós estamos. Se eu perguntasse hoje, de forma óbvia, você diria: eu estou aqui. Mas se eu perguntar a você com mais insistência: você está aqui? Porque às vezes, geograficamente, nós podemos estar com o nosso corpo em um lugar, mas a nossa mente pode estar em outro lugar. O nosso coração pode estar em outro lugar. E estamos divididos. Eu já participei de alguns cultos em algumas igrejas. Depois que eu me aposentei, tive essa liberdade. E eu gosto sempre de sentar lá atrás, eu fico sempre. Às vezes não é um bom lugar, mas eu gosto de ficar mais invisível. E às vezes, em alguns lugares, em alguns templos, as pessoas vêm para ouvir Deus, mas gastam mais tempo no celular. E elas estão ouvindo o pregador, e elas estão ouvindo a canção que era para louvar ao Senhor, e elas estão respondendo o e-mail, o zap. E aí eu pergunto a você: você está aqui dividindo a sua atenção com alguém também que deve ser importante para você? Está usando o seu aparelho? Eu não estou julgando nem criticando, mas a minha percepção, para você pensar, você está aqui. Em Gênesis capítulo 3, eu pedi ao João para botar só o tema: onde estás? É a mensagem, porque vai ser uma provocação. A mensagem não vai terminar aqui hoje, você vai continuar pensando, para você responder para você, para você responder para Deus. O tema tá no multimídia. Se pudesse deixar bem grande a pergunta de Deus: onde você está? É você que tem que encontrar essa resposta. Você acha que naquele jardim Deus não sabia que Adão estava atrás de um matinho, de um arbusto, de uma árvore? A pergunta não era para Deus ter a resposta, a pergunta era para Adão ter a resposta. Em Gênesis 3, verso 9, diz assim: mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Eu acredito que a maioria dos irmãos, queridos visitantes, conhece esse texto de Gênesis 3. É a queda do homem. Não só o homem Adão, mas do ser humano, da humanidade,
que nos levou para a separação de Deus, para longe de Deus. E Deus entra ali perguntando à humanidade, ao ser humano: onde você está? O interessante é que o inimigo seduziu Eva e Adão, né, o casal, a humanidade, nas percepções humanas, né, nos sentidos humanos. E está aqui no verso 6, quando a serpente induz a mulher a desobedecer a Deus. Diz o verso 6 assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ele apela para os sentidos humanos: visão, audição, porque ela foi seduzida a ser igual a Deus, a ter poder, ao paladar, né, tocar, e depois ela pegou e comeu. Deus estava vendo tudo aquilo, Deus sabia de tudo. E eu fiquei pensando na minha vida. Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, batista, desde 59 que eu nasci. Fui levado para a igreja batista pelos meus avós. Em 60, era levado para as EBFs. Era muito comum naquela época ter as EBFs. Família muito pobre. Aí eu brinco que eu não lembro das histórias. Eu lembro do xarope que era dado, e groselha, e 5 biscoitos de maisena. Era a mensagem de amor. E cresci ali, dentro da Igreja Batista em Éden, em São João de Meriti. E lendo a Bíblia para saber se essa mensagem era verdadeira. Eu li a Bíblia toda em 10, 11, 12 anos, eu tinha lido a Bíblia toda, para saber essa situação de céu, inferno, e eu queria saber se aquilo era verdade. Eu tive essa experiência com Deus. Com 12 para 13 anos eu me batizei, com 15 para 16 eu me afastei da igreja. E aí comecei a beber. Para os jovens aí que querem ter essa experiência, e eu fui procurar sentido. Eu questionava isso, eu queria encontrar sentido. Encontrei lendo a Bíblia, numa conversão muito genuína, mas me afastei. E eu bêbado, trabalhando no centro da cidade, e eu tinha aquilo no meu coração: Deus está me vendo. Eu tinha essa percepção, e eu me escondia, e eu sabia que Deus estava me vendo. E aonde eu estivesse, eu tinha aquela sensação de alguém me olhando. E eu me lembrava quando Jesus falava: olha, os escândalos virão, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. E eu tinha pavor daquela palavra, daquele juízo. E eu bebi e ficava escondido assim, como se eu pudesse me esconder de alguém ou de Deus. E Deus estava me olhando ali. E com os 17 anos, nós tivemos um negócio de vender cerveja no carnaval, lá em São Mateus. E eu mesmo da igreja. Eu já tinha pedido exclusão, o diácono não me excluiu. E quando eu pedi exclusão da igreja, o desligamento, eu chorava, porque eu sabia que eu estava me afastando da verdade de Jesus. Mas era um magnetismo aqui, outro magnetismo ali, e eu ficava pensando. Mas eu bêbado, e num meio carnavalesco, houve uma briga, tiroteio, eu caí por cima de um negócio de cerveja, e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E eu sentia Deus me vendo, e Deus me perguntando: onde estás? Então você que pode estar se afastando de Deus, se afastando da igreja, saiba que Deus vai estar atrás de você dizendo: onde você está? Nessa pergunta que Deus faz a Adão, está implícita pelo menos mais 2 perguntas. É como você está aí? E onde você está indo? Porque às vezes nós podemos estar congregando, participando dos rituais religiosos, mas nós estamos afastados de Deus, longe de Deus. E a pergunta de Deus é inquietante.
é desconfortável, quando aquilo ecoa dentro de você, e você sabe que você não está próximo de Deus, está próximo da religião, está próximo do templo, está próximo das pessoas, mas está longe de Deus. Estar dentro de um templo não é garantia de ter intimidade com Deus, não é garantia de estar próximo de Deus. E a pergunta de Deus é: onde estás? Quando nós vamos participar desse cerimonial, lembrando que Jesus derramou o seu sangue por você e por mim, você precisa saber onde é que você está. Esse é o jardim do conforto, é o jardim onde tudo vai bem. E Adão disse não para Deus. Agora eu quero levar você para o jardim do Getsêmani, onde Jesus, na pressão do momento, disse sim para Deus. E então nós estamos transitando entre o jardim do Éden e o jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani, a palavra Getsêmani vem do aramaico, e ali quer dizer pressão do azeite, das azeitonas, onde faz os azeites, onde é chamado lagar dos azeites, onde as azeitonas são prensadas e forma o azeite, o óleo. Jesus então vai orar sempre no Monte das Oliveiras, porque representava Israel. A igreja é a oliveira do Senhor. E Jesus foi orar no Getsêmani. Aí nós estamos convidados a sairmos do jardim do Éden para ir para o jardim do Getsêmani. O jardim do Éden é um lugar confortável, é um lugar onde você pode dizer não para Deus. Mas no jardim do Getsêmani, aí você tem que se entregar, se submeter, você tem que ficar moído com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a soberba. E eu fiquei pensando na provocação que eu posso fazer aos queridos. Como nós somos difíceis de encontrar os nossos erros, nossas falhas, como Adão. Estamos sempre nos escondendo no nosso auto-engano, na autossabotagem, quando nós sempre dizemos, eu estou certo, nós nunca estamos errados. Dificilmente eu encontro pessoas que dizem, eu errei. Se eu perguntasse aos queridos hoje, quantas virtudes você encontraria? Muitas, talvez. Você pode enumerar 3 para você? Não, fale para mim. Há pessoas que têm dificuldade de achar suas próprias virtudes ou de enumerá-las. Talvez você possa dizer. Talvez também as maiores virtudes podem ser os maiores defeitos, quando exagerados, quando sobrepõem sobre outra pessoa, humilha outra pessoa naquilo que você é bom. Mas você poderia enumerar 3 defeitos seus? Há muitas pessoas que não conseguem perceber seus erros. Tem grande dificuldade de autocrítica. Tem grande dificuldade de pedir desculpa a alguém, de pedir perdão a Deus. Porque tem essa dificuldade de autoanálise, de autocrítica, de perceber como vai a sua vida. Onde estás nessa sua situação, na minha situação. A pregação não é para você, é para que eu possa aprender, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar. Nenhum pastor prega para os outros, ele começa pregando para si mesmo, para que a partir dele também ele possa compartilhar uma experiência de crescimento, uma experiência de desafio, uma experiência de compartilhamento de vida. Não há ninguém na igreja que venha ser melhor do que o outro. Não há. Então, quando nós olhamos essa experiência de Lucas 22, se você quer acessar no seu celular ou na sua Bíblia, Lucas 22, dos versos 39 a 46. É a experiência de Jesus saindo do jardim do Éden para encontrar o homem e levando o homem para o jardim do Getsêmani, para ser prensado como azeitona, para produzir azeite, para produzir o óleo. O azeite serve para curar, o azeite serve para ungir. E existia 4 tipos de óleo, de azeite. E o próprio Davi diz, eu sou como a oliveira verde, que está produzindo e quer produzir o óleo que Deus quer derramar sobre as pessoas. Mas isso implica em ser moído.
ser prensado. E aí você precisa colocar para o Senhor: Senhor, mói o meu orgulho, mói a minha vaidade, mói a minha soberba, me ensina a aprender que eu não sou nada sem Ti. E olha o que Jesus fez. Jesus, sendo perfeito, Ele orava diariamente no jardim das oliveiras, no monte das oliveiras. Ele queria que as oliveiras produzissem azeitonas, e azeitonas que fossem prensadas para formar, produzir o azeite. Diz assim: e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um espaço de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus está nos chamando, nos convidando para entrarmos no jardim do Getsemane. Muitas das vezes nós falamos que nós somos salvos através do sacrifício de Jesus na cruz, mas nós começamos sendo salvos no jardim do Getsemane. O sangue de Jesus foi derramado lá no jardim do Getsemane. Nós nos perdemos em um jardim e Jesus nos salva em outro jardim. A cruz foi só o lugar de concretização, porque foi aqui que Jesus obedeceu sobre essa pressão psicológica, emocional do corpo dele, gemendo. Foi aqui que Jesus disse sim. Aqui estava a encruzilhada do jardim, como Adão lá disse não para Deus. Jesus vai dizer sim para Deus, é no jardim onde nós nos perdemos. E é aqui que Jesus derrama o seu sangue, numa condição que ele poderia ir embora. Aqui, Jesus poderia dizer: eu não vou completar essa missão, meu Pai, e está tudo certo, porque agora não dá mais para mim. É aqui, no jardim, que Jesus nos resgata, derramando o seu sangue sobre a terra. Já tinha sido derramado o sangue do Cordeiro para vestir o homem lá no jardim do Éden, mas aquilo era apenas em paliativo. Jesus agora derrama o seu sangue no jardim, reconciliando o homem com Deus, dizendo: é possível dizer sim para Deus, mesmo sob pressão, traição, tudo que você possa imaginar, o quanto Jesus sofreu, porque ele era humano, ele era 100% humano e 100% Deus. 100% humano, porque ele gemeu aqui, ele queria sair fora, mas a sua vontade de obedecer ao Pai era tão intensa, que ele submete diante de Deus a última chance: Senhor, não tem outra maneira de salvar toda a humanidade? E Deus diz: não, é aqui no jardim, e é para esse jardim que nós fomos convidados a estar, para abrir mão do nosso eu, para abrir mão de tudo que às vezes nos afasta de Deus, e nós negamos. Você pensou em 3 defeitos que você tem? Só para você. Eu já entrevistei muitas pessoas e pedi: faz 5 defeitos seus. E muitas pessoas não conseguem olhar para dentro de si e ver quais são os seus defeitos. E preste atenção: os seus defeitos podem ser as suas virtudes. Perfeccionista é uma virtude que pode virar um defeito, e por aí vai. Pessoas com autoestima muito alta se acham melhores do que todas as pessoas. A autoestima saiu do equilíbrio e ele
percebeu que não tem ninguém igual, ele sempre olha para as pessoas para baixo. Alguém disse que você só deve olhar para baixo para ajudar alguém a subir, não para ser melhor do que ele. Porque nem eu, nem você somos melhores do que ninguém. Então, pense, qual foi a última vez que você pediu desculpa a alguém? Qual foi a última vez que você ouviu desse púlpito um confronto e você teve que falar: Deus, eu estou pisando na bola e eu preciso me consertar. Eu fui confrontado agora, já velho, aposentado. Eu vi um pregador falando sobre generosidade. E eu estou tentando ser generoso. Eu não sou generoso. Pastor, hein? Criado dentro de uma igreja, mente às vezes com muita escassez. Mas aquele pastor me confrontou com uma coisa que eu aprendi desde pequeno, a pichinchar. E eu quero trabalhar para o meu dinheiro render um pouco. Mas ele disse: cara, se você vai pichinchar para uma pessoa que está ganhando centavos, R$1 na bala, seja o que for, você vai pichinchar R$2 de desconto, que era o que o cara queria, para o lucro dele. E eu falei: meu Deus, preciso aprender muito a ser generoso, porque eu não estou conseguindo. Quer dizer, eu fui confrontado com uma coisa que eu achava legítima, pedir desconto. E quando eu desci de 3 Rios, meus filhos, os dois, na hora que eu estou com a caçula aqui, ainda não tinha nascido. E a gente comprava a empim na descida da Serra de Petrópolis. Quando eles viam que eu ia comprar a empim, eles se escondiam no edredom. Falei: vai meu pai pedir desconto no empim. Era 2 quilos que eu ia comprar, mas eu sempre aprendi que eu tinha que arrumar um desconto. E eu falei: meu Deus, eu estou tirando um pouco do pão dessa pessoa. E eu, para aprender a ser generoso, eu ainda tenho que melhorar muito. E fui confrontado numa coisa pequena que eu achava insignificante. E às vezes nós não percebemos as nossas falhas. Isso é coisa pequena, mas tem coisas grandes. E a pergunta é: onde você está hoje na sua vida? No seu casamento? Há quantas pessoas pensando em se separar? Se você entrou aqui pensando em se separar, a pergunta é: onde você está e para onde você está indo e como você vai? Saia dessa situação, desse pensamento negativo, de tirar sua vida, de fazer qualquer coisa que não é o que Deus quer. A palavra é clara. Então a pergunta é: onde você está agora? E como você está? E para onde você está indo? Eu fiquei pensando em contar uma experiência de uma pessoa, que também é como é no YouTube, mas essa pessoa já está no céu. E era um líder, irmãos. E ele me contou isso, eu ainda era bem jovem. Ele disse: Luiz, eu andava traindo a minha esposa. E um dia no motel, com a mulher, ele não conseguiu realizar o que ele foi fazer. E ele começou a chorar, ele caiu em prantos ali, porque Deus estava ali no motel perguntando: onde você está? E ele falou: vamos acabar isso aqui agora. Acabou. E voltou para a esposa dele. E Deus o trouxe de volta. Ele se tornou um grande homem, liderando pessoas. Então você pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa errada. Deus vai lá e diz assim: onde você está, o que você está fazendo e para onde você está indo. Por Deus não desistir de mim, estou aqui pregando. Pastorei mais de 30 anos, liderei mais de 40 anos, porque Deus não desistiu de mim quando eu tinha 16, 17 anos. Tive 2 tios que morreram novos, afastados de Deus. Não quiseram ouvir a pergunta de Deus: onde você está? Talvez você possa estar se afastando de Deus, se afastando da família,
se afastando em qualquer área. A pergunta é incômoda, desconfortável, mas para trazer você de volta para o jardim do Getsemane, onde você vai ser moído e você vai ser transformado para dizer sim para Deus. Você precisa ouvir, você precisa querer. Quando olhamos alguns irmãos nossos da Bíblia, nós podemos perguntar a José e a Davi: José, onde estás? Ele diz: eu estou fugindo da mulher de Potifar. Davi, onde você está? Eu estou olhando a mulher pelada de um general meu. Davi, o que você está fazendo, Davi? Eu estou indo para o matador, para destruir minha família. José, o que você está fazendo? Eu estou fugindo. Então, muitas vezes você tem que fugir, não pode continuar olhando, conversando, fazendo amizades, que você vai cair no buraco. Mas mesmo se você já está no buraco, Deus está dizendo: onde estás? É para você responder, para você mesmo. É encontrar a resposta e querer sair. A resposta de Adão não deu. A punição veio. E nós estamos sofrendo. Mas Jesus veio em outro jardim, foi prensado como as azeitonas e produziu azeite. E nos deu a possibilidade, a oportunidade de estar lá no jardim do Getsemane. Por isso Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Nesse momento tão especial, quando nós vamos olhar para esses dois elementos e ver que Jesus doou a sua vida para que eu tivesse essa possibilidade, a oportunidade de me examinar e saber onde estou e para onde eu posso ir. É você. Onde está você na leitura da Bíblia? E você pode dizer: eu não sei, eu já parei de ler a Bíblia, tem anos que eu não tenho devocional. A pergunta é agora: examine-se a si mesmo e decida voltar para o jardim do Getsemane. Porque o banco da igreja não vai salvar você, o banco da igreja não vai santificar você, o banco da igreja não vai transformar você. É palavra, é oração, é intimidade. Jesus foi para o lugar secreto, naquele jardim. E era de joelho, era o Filho de Deus. E ele disse: vocês estão dormindo? E os discípulos lá, dormindo. Ele diz: orem para que não caia em tentação. Se você não quer cair em tentação, não quer ir para o outro lado, voltar para o jardim do Éden, é oração, é leitura da palavra, é deixar ser prensado na sua autossegurança. Não importa onde você está, Deus está olhando para você com amor, com carinho, e dizendo: vem, que eu vou ajudar você a chegar no jardim do Getsemane. Davi não ouviu. E era o homem segundo o coração de Deus. Ele não ouviu. Ele foi de mal a mal. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Adulterou, perdeu o filho, matou o marido da mulher. E os irmãos não têm ideia do que Davi sofreu. Dentro da família, dentro da sociedade. Mas foi perdoado, Deus não desistiu dele, Deus o amou até o fim. Jesus diz que o amou e nos ama até o fim. José fugiu. Tem hora que é melhor você fugir. Foge das amizades da internet, foge das amizades de trabalho, amizades suspeitas, que você sabe que você pode se embaraçar. Isso é para homem e mulher. Hoje o nível de infidelidade se igualou. E dentro das igrejas também, não estou falando que tem aqui, mas é estatística, isso aí está aí na internet, os pastores falando. Onde estás? Se comparar dois reis também, Davi e Saul, perguntar a Saul: onde estás? Saul continuou na desobediência. Davi, onde estás? Na obediência, e foi acolhido por Deus. Por isso, nesta manhã, o desafio é você saber onde está, quando está dentro da casa do Senhor, quando está no quarto falando com Deus, dividindo sua atenção com Deus e com tantas outras coisas. É hora de concentrar. Não precisa ser 1 hora, 10 horas,
Mas cada 10 minutos que você pensar só em Deus e falar só com Deus, é você e Deus por inteiro. Mas às vezes ficamos pouco tempo pensando em tudo, menos em Deus. Nesta manhã, quando nós vamos celebrar a ceia, você é convidado. Aí você pode dizer, pastor, eu não sei onde eu estou. Não tem problema, participe a si mesmo. Deus vai ajudar você a se encontrar. Ninguém que participa da ceia é santo no sentido pleno da palavra, que não tem pecado, não tem erro. Todos nós, pastores, diáconos, crentes que têm 100 anos de igreja. Eu já estou chegando quase 60 anos de membro de igreja. Mas eu descubro cada vez mais que eu preciso aprender e eu preciso crescer muito. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas cada vez que eu leio, compartilho com algumas pessoas, eu percebo que eu preciso aprender. Então você, nesta manhã, quando vai participar desse momento tão especial, onde está? A provocação é para você saber, encontrar. E se você não consegue perceber, ore. Lembre-se o que o salmista diz, como é difícil reconhecer seus próprios erros. E ele faz a oração, Senhor, expurga-me das falhas, dos pecados que são ocultos. Na autonegação, nós sempre produzimos uma santidade que não é real. Uma realidade que é só na nossa cabeça. Aí Jesus está olhando, Deus está olhando para a gente assim, vem cá, meu filho, eu estou com a minha mão estendida para você, segura a minha mão. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Já a filosofia já ensina que a gente deve conhecer a si mesmo. Um outro filósofo disse que quando eu me encontro, eu nunca estou só. Eu fiquei pensando, aquilo explodiu na minha cabeça. E eu fiquei pensando, quando eu me encontro, eu continuo só, me sentindo só. E eu preciso de Jesus. Eu entendi o que ele quis dizer. Quando eu me conheço, quando eu me entendo, quando eu me acolho, eu não estou só. Mas na filosofia cristã, não funciona. Que quando eu me encontro, eu vou dizer como Paulo, eu sou um pecador, o pior de todos. E quando a Bíblia fala que eu preciso amar o outro como a si mesmo, eu só posso amar o outro quando eu consigo me aceitar, me acolher, me entender e me colocar aos pés de Jesus. E que eu sou limitado. E só Jesus pode me ajudar a amar o outro na minha incapacidade de amar, porque eu não consigo me amar, porque eu não me conheço. Ainda que as pessoas digam que se conhecem. Nós não nos conhecemos. Ninguém sabe sua reação nessa situação A, B, C. Nós estamos tateando no nosso ser, no ser da nossa família. E precisamos, com a luz de Deus, nos conhecer. Lembra que o Jeremias diz? O coração é enganoso. Então, quem diz que é bonzinho, quem diz que se conhece, está levando uma coça do coração. Que é muita gente boa. Eu falava sempre nas igrejas que eu passei. Tem gente boa aqui, tem gente que se acha boa. Eu sou gente ruim. Mas Jesus me ajuda a ser um pouco melhor. Me ajuda a ajudar outras pessoas. Porque de mim, às vezes eu só quero ajudar a mim mesmo. Eu quero pensar em mim mesmo. Mas eu preciso parecer com Jesus. Eu preciso trabalhar para ser igual a Jesus. Ele é a minha referência. Então a provocação que eu deixo para você nesta manhã, onde você está? Que você saia pensando, que o Espírito Santo incomode sua mente, seu coração. E onde você possa estar falhando, saiba que Deus não vai deixar de amar você por causa do seu erro, por causa da sua falha. Ele ama mais ainda porque Ele está vendo que você está se perdendo, se afastando, se desfigurando. E Ele fica com mais compaixão. Eu falei, meu filho, para onde você está indo? Deus o ama. Deus me ama. E Ele quer que nós saiamos de onde estamos para vir para o jardim do Getsemane. Ali há submissão.
ali há vigilância, ali há entrega, ali há transformação, ali o sangue é derramado. E isso, quem escreve é um médico. Lucas diz que o suor de Jesus transformou em sangue, tem um nome dentro da medicina, e os vasos de Jesus se romperam, porque a sua angústia era tão intensa, por isso que Jesus derramou o seu sangue. Por isso, nesta manhã, quando nós vamos participar da ceia, fica uma interrogação na sua mente, no seu coração. Saiba, para onde você for, Deus vai estar te olhando. Eu gostaria que você pensasse, guardasse na sua memória essa cena, eu te olhando assim, mas não sou eu, é Deus. E ele falou, porque eu já vi isso para mim. E eu falei, o que o senhor está olhando aí? Eu estou olhando você para sair daí. Para você saber que Deus está te olhando, estendendo a mão, abaixando. E Ele se abaixou em Jesus para segurar a sua mão e tirar você do atoleiro. Eu consegui sair, você consegue também. Todos nós podemos sair, porque é um sacrifício só, um amor só, uma salvação só. Pecadores todos nós somos. E não acredite muito quando você vê uma pessoa dizer que é muito santinho, não. É gente dissimulada, gente que não olha para dentro de si e não reconhece o quanto precisa mudar. Deus nos abençoe.